Amém? Olha para a pessoa que está aí. Quem nunca não me conhece, quem nunca me viu aqui, levanta a sua. Todo mundo já me viu, né? Olha para a pessoa, quem é profeta aqui? Levanta a sua mão. Profeta do Senhor, glória a Deus. Então você vai olhar para a pessoa que está aí do seu lado, aquele olhar de profeta profundo, e você diz assim: o Senhor diz, Ele vai falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Quantos creem nisso? Amém. Glória a Deus. Então eu quero compartilhar com vocês, queridos, algo muito importante. Nós vamos falar sobre relacionamentos. Afinal de contas, a nossa vida ela é feita de relacionamentos, sim ou não? Somos feitos de relacionamentos. O que nós fazemos, o que nós somos, tudo é resultado de relacionamentos ao longo da nossa vida. Eu e você, por exemplo, estamos aqui porque nós somos resultado, nós somos fruto de um relacionamento. Nós crescemos, nós nos desenvolvemos baseado em quê? Em relacionamentos. A gente aprende a andar, a gente aprende a falar como resultado de vínculos relacionais. A nossa personalidade, os nossos trejeitos, as nossas escolhas, os nossos amigos, a nossa família, o nosso trabalho, a igreja. Enfim, queridos, a vida ela é construída de relacionamentos. E a verdade é que a vida ela só faz sentido quando nós temos com quem nos relacionar. Aquela história de eremita, aquela história de enclausuramento religioso é tudo invenção humana. Tem nada a ver, nada disso tem a ver com Deus. Nós não fomos criados para vivermos sozinhos. Nenhum de nós. E Deus sabia disso, Ele sabe disso. Mesmo quando Ele criou o homem, tanto que lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 18, o Senhor vai dizer, não é bom que o homem esteja só. Agora presta atenção, o homem estava só? Não, Deus o visitava todos os dias. Deus conversava com o homem todos os dias, tinha um relacionamento de intimidade com o homem. E a gente vai perceber que dentro dessa palavra, que Deus ele percebe que a sua presença, embora fosse suficiente, ela não ocuparia a falta de um outro ser humano. Tremendo isso. Então Deus coloca dentro de mim e de você um desejo, uma necessidade de nos relacionarmos. Amém? Mas o projeto original de Deus é que esse se relacionar, esse relacionamento seja bom, seja inspirador, seja saudável. E Jesus ele vai nos dizer que isso só é possível, presta bem atenção nisso, que isso só é possível, esse relacionamento inspirador, saudável e bom, quando ele começa em mim primeiro. Precisa começar comigo primeiro. Então eu quero convidar você, se você pode abrir aí a sua Bíblia, em Mateus capítulo 22, e nós vamos ler do versículo 34 até o 40. Mateus capítulo 22, do versículo 34 até o 40 diz assim, versículo 34, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado ir saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
Jesus ele está dizendo aqui que o relacionamento saudável mais importante a ser construído é o relacionamento consigo mesmo, é você com você mesmo. Por isso o tema dessa noite, o tema da mensagem que eu estou trazendo aqui para você nessa noite é como a mim mesmo. Como a mim mesmo. Feche os seus olhos. Pai Santo, eu quero dar graças, ó Deus, por estarmos aqui na Tua casa, por poder, ó Senhor Deus, Te adorar, por poder declarar, ó Senhor Deus, e por poder cantar que o Senhor é grande e poderoso, e que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu quero Te dar graças, Senhor Deus, pela oportunidade de ter comunhão com os meus irmãos, de poder abraçar, de poder contar ao Senhor Deus das coisas grandiosas que o Senhor tem feito. Muito obrigado. Muito obrigado também pela Tua palavra, Senhor Deus, que será trazida nessa noite. Quero pedir ao Senhor que coloque guarda aos nossos ouvidos, para que a nossa mente esteja focado naquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, de maneira que o Teu santo nome seja glorificado. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Queridos, falar de amor próprio num tempo tão hedonista, num tempo tão antropocêntrico, é muito difícil. Nós vivemos num tempo em que o amor próprio, ele é muito confundido, ele é confundido com o culto ao eu. A gente vê na internet pessoas que são pagas para falarem de si mesmas, para ficarem expondo as suas próprias vidas nas redes sociais e ganham muito dinheiro com isso. Porém, nós estamos aqui diante de um dos textos mais importantes da palavra de Deus. O texto, ele fala sobre amor próprio. Jesus, ele está aqui às vésperas de ser traído, de ser vendido, de ser crucificado. Um pouco antes, quando nós lemos, nós vamos ver que Jesus, ele já havia calado os saduceus, que tentaram ridicularizar com a questão sobre a ressurreição dos mortos. Então entram em cena os fariseus, achando que são mais espertos, e assim como os saduceus, eles eram também políticos e religiosos, líderes políticos e religiosos daquela época, e eles vão tentar colocar Jesus à prova, e eles perguntam, qual é o maior mandamento dentro da lei? Queridos, a lei judaica, ela é complicada de ser explicada. Até mesmo os mestres da lei, os rabinos, eles tinham dificuldade de ensinar sobre a lei. Por quê? Porque ela é composta de 613 mandamentos, mandamentos positivos e mandamentos negativos. Então, parafraseando, os fariseus, eles estavam perguntando assim para Jesus, Jesus, das 613 leis de Moisés, qual, no seu modo de ver, Jesus, qual é a mais importante? E Jesus tira de boa, ele nem pestanejou, falou na lata, ele falou, o primeiro é amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, ou seja, com tudo o que você tem, com tudo o que você é e com tudo o que você tem. E na sequência, Jesus expõe o segundo mandamento, dizendo que é tão especial quanto o primeiro. Agora, presta atenção, ele disse para dizer sobre qual é o grande mandamento na opinião de Jesus. Ele não disse os fariseus não perguntaram sobre os dois maiores mandamentos, mas Jesus, ele está enfatizando aqui que o segundo mandamento, ele é tão especial quanto o primeiro, e diz, o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, como a ti mesmo. Jesus diz que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, e que toda a lei que foi escrita e tudo que foi dito pelos profetas se sustentam nesses dois mandamentos. E aí ficam frustrados os fariseus, porque eles queriam colocar Jesus na parede.
e achavam que Jesus ia reduzir a importância da lei, e é uma coisa que Jesus não faz. Ele não reduz de maneira nenhuma a importância da lei, ele simplesmente expõe de uma forma que o povo fosse capaz de compreendê-la claramente. Agora presta atenção, este segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, é amar ao próximo. É isso que Jesus está dizendo. O segundo mandamento é amar ao próximo, só que ele coloca aqui uma condicional, ele impõe uma condição, que esse amor que vai encontrar o nosso próximo, ele seja fruto do amor que nós nutrimos por nós mesmos. Jesus, ele enfatiza a importância de nós construirmos primeiramente algo em nós, para depois então sermos capazes de oferecer algo aos outros. Quem pode dizer glória a Deus? Deixa eu perguntar para vocês, quem aqui, levanta a sua mão, quem já viajou de avião aqui? Olha, tem bastante gente, então aqueles que não andaram, vai viajar agora? Oh, glória a Deus, aleluia, leva eu, então tá bom, não, pode deixar que nós vamos orar, vai ser poderoso. Quem já viajou, querido, sabe que antes da decolagem, dentro do avião, quando você se assenta, há uma série de instruções para que tudo ocorra bem durante a viagem. Como é que chama lá? O comissário de bordo, a comissária de bordo, ele vai dizer para você como você apertar o cinto, ele vai mostrar para você a localização das saídas de emergência, ele vai dizer para você como você usar o colete salva-vidas. Mas uma instrução em especial chama muito a atenção. A primeira vez que eu andei de avião, me chamou muito a atenção, eu falei, uai! A frase quando a gente entra no avião, a frase padrão é a seguinte, eu vou fazer aqui, voz de comissário, presta bem atenção, voz de comissário, diz assim, em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente dos compartimentos superiores. O que vocês acham? Dá para ser já um comissário de bordo? Não. É isso que eles dizem. Mas na sequência vem algo, querido, que é muito mais importante. O comissário ele vai dizer, olha, primeiro coloque a máscara sobre o seu próprio rosto, para depois então você ajudar as outras pessoas. Uau! Essa informação, ela é tão importante, queridos, que ela é citada sempre antes de qualquer decolagem, em qualquer avião, em qualquer parte do mundo. Sabe por quê? Por 3 motivos básicos. Primeiro, colocar a máscara em você primeiro é a garantia de que você estará consciente para ajudar outras pessoas. Segundo lugar, colocar a máscara em você primeiro te dará condições para que no pouco tempo disponível você possa salvar o maior número de pessoas possíveis. Em terceiro lugar, colocar a máscara primeiro em você, porque sem o oxigênio você vai entrar em pânico, você vai perder a consciência, então você vai dificultar a evacuação, colocando outras vidas em riscos. Eu acredito que você já entendeu, já percebeu aonde é que eu quero chegar. Assim como no exemplo do avião, queridos, na vida, a maneira mais eficaz e segura para ajudar as outras pessoas é cuidar bem, primeiro de nós mesmos. Primeiro de nós mesmos. Significa que você precisa estar bem para ajudar as outras pessoas a ficarem bem. Por que eu digo isso? Por que você está falando isso, pastor? Porque tem muita gente falida financeiramente, querendo ensinar os outros como ficar rico. Uma geração de pessoas doentes, querendo ensinar outros doentes a se curarem. É gente com o casamento arruinado, arrasado, ensinando sobre família.
gente sem vida com Deus, querendo ensinar sobre intimidade espiritual, e assim essas pessoas vão tentando oferecer ao próximo aquilo que elas mesmo não têm. É por isso que Jesus, em certo momento, ele diz algo muito duro contra os fariseus que o questionavam. Lá em Mateus capítulo 15, no versículo 14, ele diz assim: fariseus, vocês são guias de cegos, e se um cego guia o outro cego, uma hora vai acabar os dois caindo num buraco. Queridos, eu creio que essa mensagem é para a igreja que quer ser igreja de verdade. Quantos aqui querem ser igreja de verdade? Amados, ou nós entramos pessoalmente no caminho da saúde, ou então nós seremos incapazes de cumprir o propósito de Deus para a nossa vida e, consequentemente, para a vida dos outros. Então é preciso colocar primeiro a máscara em você, como lá no avião, ou então a sua viagem, a nossa viagem, ela vai ser infrutífera e distante do propósito de Deus para a sua vida. Beleza, pastor, como aplicar então essa realidade da qual Jesus está falando? Existem 3 áreas, querido, da nossa existência, sobre as quais eu quero refletir com você, e vai ser bem objetivo. Áreas que podem nos levar a tomar a decisão de colocar a máscara primeiro em nós mesmos, para depois sermos capazes de ajudar os outros. Amém? Então vamos lá na Bíblia, nela nós vamos encontrar essas 3 áreas. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 26, e depois Gênesis também capítulo 2, o versículo 7. Gênesis capítulo 1, 26, olha a conferência, tem uma conferência no universo, lá no céu. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sabe o que isso significa? Que eu e você, nós temos características divinas. Eu e você temos características, ele diz imagem e semelhança, então significa que eu e você temos características de Deus. Não, eu vou falar de novo. Significa que eu e você temos características de Deus. Eu não acredito que vocês não entenderam. Significa que eu e você, queridos, somos parecidos com o nosso Senhor. Isso é tremendo. Olha o que diz o versículo 2, agora o versículo 2 e o versículo 7. Aqui eles estão planejando e dizendo como é que vai ser. No versículo 7 do capítulo 2, eles já realizam aquilo que havia sido planejado. Está escrito assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o espírito de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha que sequência maravilhosa aqui. Do pó da terra, Deus formou o corpo. Do sopro de Deus, deu ao homem o espírito. E ao fim, o homem, ele se torna o quê? Alma vivente. Está aqui. Se nós cuidarmos, queridos, dessas 3 áreas na nossa vida, que é corpo, espírito e alma, nós seremos capazes de construir uma relação saudável, primeiro com nós mesmos, e consequentemente isso vai transbordar para a vida dos outros. Vamos ver aqui quais são esses cuidados. O primeiro cuidado que nós precisamos é ter cuidado com o nosso corpo, ou seja, termos um corpo saudável. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 a 20, diz assim: ou vocês não sabem que o seu corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Você conhece alguém que menospreza o cuidado com o próprio corpo?
Tem gente que idolatra o corpo, e isso é totalmente diferente do que nós estamos falando aqui. Porque Deus, Ele nos chama para o equilíbrio, nem idolatrarmos e nem desprezarmos o nosso corpo. Por isso Paulo está perguntando, você sabe que o seu corpo é morada do Espírito Santo de Deus? E Paulo ele pergunta se a gente entende que o nosso corpo é um presente do Senhor que precisa ser bem administrado. Paulo está dizendo o seguinte: olha, desculpa aí, mas vocês não são dono de vocês mesmos, então sejam bons mordomos e glorifiquem a Deus com os seus corpos. Irmãos, isso aqui é muito sério. A palavra diz que quando eu cuido bem do meu corpo, que é templo do Espírito Santo, eu glorifico a Deus. Então, por lógica, quando nós não cuidamos bem do nosso corpo, nós desonramos o Senhor, porque o oposto à glorificação é a desonra. Nós desonramos a Deus quando nós tratamos o nosso corpo de qualquer jeito. Na alimentação, no desprezo com os exames de rotina, nos exercícios físicos. Há pouco mais, queridos, há pouco mais de um mês, ele voltou para casa, ele está lá com o Senhor. Mas o sentimento que fica para a gente é de perda. Eu perdi o meu irmão. Mas ele está depois conversando com a minha cunhada, com o seu filho, a gente descobriu isso daqui, que ele era negligente na sua alimentação. Ele não gostava de ir no médico, de fazer exames. Ele tinha uma vida sedentária, que, meu Deus, meu cunhado falava, que eles moram muito perto, praticamente juntos, e falava, puxa vida, e eu perdi porque ele não cuidou dele. Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, o nosso corpo foi criado por Deus, criado por Ele e para Ele. Ninguém de nós, ninguém daqueles que aqui estão, é resultado de um processo evolutivo, ou então fruto do acaso, não. Eu e você, nós somos feitos por trilhões de células, algo tão complexo que o número exato de células, a ciência desconhece. Estudiosos dizem que são de 10 a 100 trilhões de células que somos feitos. As características de cada parte do nosso corpo, a estrutura e composição óssea, a complexidade cerebral, o funcionamento de cada órgão, todas essas coisas, amados, servem como testemunho vivo da glória de Deus manifesta em nossas vidas. Põe uma coisa no seu coração, o seu corpo foi criado por Deus e para Deus. Glorifique ao Senhor com cada parte do seu corpo, com aquilo que Ele te entregou. Só o fato de termos acordado hoje já é uma bênção que muitos não tiveram. A bênção de respirar, a bênção de ouvir, a bênção de sentir o sabor, o cheiro das coisas. Tudo isso, queridos, é bênção de Deus na nossa vida, que muitas vezes passam despercebidos e nós não damos importância nenhuma. Deixa eu falar sobre um pastor escocês, chamado Robert McCheyne. Ele morreu com apenas 29 anos de idade, mas ele disse uma frase que entrou para a história. Ele disse assim, olha, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não posso mais levar a mensagem. Sabe quem era o cavalo? Era ele. Era aquele jovem pastor. Ele negligenciou o cuidado, ele negligenciou a saúde do seu corpo e ele acabou morrendo de forma prematura, e foi no seu leito de morte que ele teve plena consciência de que não poderia mais cumprir o propósito de Deus para a sua história. A Bíblia, ela diz assim, ame o seu próximo como a si mesmo. Quanto você ama o seu corpo,
o presente que Deus te deu. Porque é Ele, é o seu corpo que Deus vai usar para levar a mensagem aos outros. Considere hoje, sabe, colocar um ponto final na sua vida, deixar de postergar, comece a fazer mudanças na sua vida, nessas 3 áreas, porque daqui a 1 ano, talvez você vai desejar ter começado hoje. Não mate o seu cavalo, meu irmão, coloque a máscara de oxigênio em você primeiro, para ajudar as outras pessoas. Alguém pode dizer assim: ah, pastor, você não sabe o quanto que é difícil. Difícil é para todo mundo. O meu sobrinho, o pastor Diego, da Assembleia de Deus, ele costuma dizer o seguinte, que quem é bom em desculpas, não é bom em mais nada. Então, querido, cuide-se, faça o que precisa ser feito na sua vida, mude o que precisa ser mudado em nome de Jesus. Amém? Que Deus, Ele nos deu um senso de urgência para cuidar bem do nosso corpo, em nome de Jesus. Em segundo lugar, o segundo cuidado que nós precisamos ter, é ter uma alma saudável. Olha o que disse Davi no Salmo 25, versículo 20. Guarda a minha alma e livre, não me deixes confundido, porque em ti eu confio. Guarda a minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porque em ti confio. Agora, se o corpo é esse lugar físico palpável, a alma é onde nós depositamos as nossas emoções. Queridos, nós precisamos aprender a manter o nosso coração completamente limpo de toda a emoção que é oposta à vontade de Deus, porque são justamente essas emoções que são opostas à vontade de Deus, que guerreiam contra a nossa paz. E se nós não soubermos lidar com essas emoções, nós seremos totalmente controlados por elas. Eu conheci durante a minha caminhada muita gente dominada pelas emoções, gente que se ira com facilidade, gente que explode com facilidade, gente que quer matar o outro por motivo de nada. Eu pergunto, isso combina com a nova criatura que eu e você se tornou? Gente que é vencida constantemente pela tristeza, e eu não estou aqui falando de doenças como a depressão, por exemplo. Gente com a vida governada pelas emoções, e eu não estou falando de gente que esteja longe de Deus, eu estou falando de homens e mulheres que amam a Deus e estão tentando andar nos caminhos do Senhor, porém ainda abrigam em sua alma emoções que não combinam mais com aquilo que o coração acredita, gente dominada pela falta de perdão. Tem gente, queridos, até dominada pela falsa alegria, e que toma péssimas decisões por estar feliz demais, compra o que não precisa, faz o que não deve, gente dominada por pensamentos malignos, que se tornam sentimentos, emoções malignas, que levam a fazer aquilo que sabem que não deveriam ter feito. Por isso Paulo, ele diz em Romanos, no capítulo 12, nós não devemos nos conformar com este mundo, mas buscar a transformação pela renovação da nossa mente diariamente, todos os dias. O que tem ocupado a sua mente, e automaticamente tem se tornado um sentimento, te levado para longe do propósito de Deus. Muitos, queridos, acham que pode esconder esses sentimentos e fingir que Jesus não está sabendo de nada, mas que na realidade eles tentam enganar a si mesmo. A verdade é que essas emoções negativas, elas vão fazer muito mal para a sua alma. Elas precisam ser extirpadas, arrancadas, desarraigadas do nosso coração, ou então continuarão se manifestando de uma forma ou de outra. Mas tem solução? Tem sim.
A solução para essas emoções é arrependimento, é confissão, é busca de graça constante. Irmãos, a ira, a falta de perdão, os ressentimentos, as mágoas, são sentimentos que criam raízes de amargura. Porém, muitos ainda guardam estes sentimentos lá no fundo do coração como sentimentos de estimação, e isso vai apodrecendo a alma. São sentimentos que vão resultar em atos de raiva, de violência. Sabe, queridos, nós podemos desenvolver até maneiras de ignorar esse sentimento, e nós vamos sentir um alívio temporário. Sim, mas acredite, raízes podres sempre vão gerar frutos estragados. Sempre. Davi, ele pediu para Deus para curar o seu coração e lançar fora tudo que não fosse puro. Olha o que ele diz no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Nós precisamos assumir responsabilidades. Ao invés da gente ficar culpando as outras pessoas pelo nosso mau comportamento ou pelas nossas derrotas, nós precisamos nos perguntar por que a gente vive tão irritado, tão sem paciência, tão frustrado, ao invés de ficar lançando ofensas gratuitas contra as outras pessoas. Por que desejamos o que desejamos? Por que nós somos inclinados a certas escolhas emocionais? Tem um texto na palavra de Deus que está lá em João capítulo 8, o versículo 32, um versículo que ficou muito conhecido no nosso país. Lá diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora olha só sobre esse texto, amados, a pastora e escritora Joyce Meyer, ela disse o seguinte: olha, Deus, ele usa a verdade para nos libertar, mas não é a verdade a respeito de outra pessoa que nos liberta, é a verdade acerca de nós mesmos que precisamos. Nós precisamos aprender e trabalhar, e deixar Deus trabalhar na nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, meu irmão: as pessoas difíceis vão continuar no nosso caminho, as tentações, elas vão continuar diante de nós. Ou nós partimos para um lugar de autoconhecimento em parceria com o Senhor Jesus, um lugar onde aprendemos sobre nós, sobre os nossos gatilhos, sobre os nossos desejos mais escondidos, ou então nós continuaremos vivendo uma vida de fragilidade emocional, e não foi para isso que eu e você fomos chamados. A minha segunda oração é para que nós sejamos guiados, para que nós não sejamos mais guiados pelas nossas emoções, mas que eu e você sejamos capazes de controlá-la. As nossas emoções vai tentar muitas vezes nos enganar, vão tentar nos distanciar do propósito de Deus. Porém, nós podemos agir como Paulo e dizer: em todas as coisas eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Em terceiro e último lugar, queridos, o terceiro cuidado que nós precisamos é ter um espírito saudável. Se o corpo fala sobre o físico, que é palpável, e a alma fala sobre onde são depositadas as nossas emoções, o espírito, ele fala sobre aquilo que nós temos de mais precioso, que é o que nos liga com o Senhor. Mas olha só o que Jesus diz,
Lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu não sei se vocês conhecem a história de 2 cachorros que estavam brigando. Se você conhece, desculpa aí, mas você vai ouvi-la de novo. 2 cachorros que estavam brigando, um se chamava carne e o outro se chamava espírito. E eles começaram uma batalha, uma luta sangrenta, ferrenha e de morte. E uma pessoa incomodada saiu e foi conversar com um sábio, perguntando: sábio, quem é, qual dos dois vai ganhar essa batalha? E o sábio respondeu: aquele que foi mais bem alimentado, este vencerá a batalha. Queridos, há muitos fracos espirituais porque ele tem alimentado mais a carne. E fraco, como conduzir as pessoas à vida que nós recebemos de Jesus. Nós somos como passageiros daquele avião, queridos, nós somos incapazes de ajudar os outros se nós não colocarmos primeiro em nós a máscara. A maioria das pessoas que estão aqui, sabe o que precisa para fortalecer a sua relação com Deus. Se estamos fracos espiritualmente, por que estamos fracos? O que nos falta? O melhor alimento diário para nos fortalecer é relacionamento com Deus. Mas a grande pergunta que eu quero fazer nessa noite é: você tem tirado TSD diariamente? Tempo a sós com Deus? Você tem lido a palavra e meditado na palavra? Você tem contemplado a presença do Espírito Santo na sua vida? Você tem orado? Você tem conversado com Deus todos os dias? Nós temos uma promessa na palavra de Deus, que a nossa relação com Deus, queridos, vai ser recíproca. A nossa relação com Deus não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Porque lá em Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Acheguem-se a Deus e Ele se achegará de vós. Então toma cuidado com aquilo que influencia a sua vida. Tome cuidado com quem você tem passado muito tempo. Quem está influenciando a sua vida? A quem você tem dado ouvidos? Cuidado, queridos, com o que você permite entrar por meio do portão dos ouvidos. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você permite entrar na sua vida por meio da janela dos seus olhos. Cuidado com o que você vê. Concluindo, eu já estou concluindo aqui, queridos. Tome cuidado com as pessoas com as quais você passa o tempo, com as quais você passa o seu tempo. Porque se você passar o seu tempo com gente carnal, você vai desenvolver atitudes carnais, como a frieza, o desânimo, o descompromisso, a incredulidade. Mas se você passar o seu tempo com pessoas espirituais, você vai desenvolver atitudes espirituais. Pastor, mas como que eu posso saber qual é a influência correta na minha vida? A influência correta na sua vida, meu irmão, minha irmã, é aquela que te faz se aproximar de Deus. É aquela que te dá conselhos e orientações baseado nos princípios da palavra de Deus. É aquela que te leva para a igreja e não para o barzinho. É aquela que te leva para a life group e não para as festas, para as noitadas. Que Deus nos fortaleça espiritualmente. Um corpo físico e forte é essencial, querido, para cumprirmos a missão.
A vida emocionalmente saudável é essencial para nós anunciarmos Jesus. Por isso nós precisamos estar sempre conectados ao Senhor, orando, meditando na palavra, frequentando os programas que a igreja traz para a sua vida, se alimentando continuamente no Espírito, em nome de Jesus. Amém? É isso que nós precisamos. É isso que você precisa. Eu quero encerrar, queridos, essa mensagem com uma oração do apóstolo Paulo. E eu creio que essa oração, ela é o resumo daquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Então, se você pode, eu quero pedir para você fechar os seus olhos, para você baixar a sua cabeça. E se você pode também, estenda a sua mão para frente, coloque ela assim para frente. A oração diz assim: o mesmo Deus da paz te santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.